Algumas situações difíceis têm ocorrido na minha vida. Cheguei à conclusão que foi por meio do sofrimento mais intenso que Deus me ensinou as lições mais profundas. E se confiarmos nele dessa forma, podemos chegar à segurança inabalável de que ele está no comando. Deus tem um propósito amoroso e ele pode transformar algo terrível em algo maravilhoso. Porque o sofrimento nunca é em vão. Nesse vídeo vamos falar acerca do sofrimento numa perspectiva cristã, com base no livro O Sofrimento Nunca é em Vão, da Elisabeth Elliot. E ela fala muito sobre o sofrimento. Essa mulher palestrante, autora, escritora, mãe, esposa, missionária, que conhece muito sobre o que é sofrimento. E pode nos ajudar a entender um pouco mais sobre como lidar com o sofrimento, qual o propósito de Deus para o sofrimento, a resposta cristã para o sofrimento, como lidar numa perspectiva cristã. Então fica até o final que vai valer muito a pena. Vamos começar? Elisabeth Elliot foi um exemplo de uma mulher que soube seguir com coragem, mantendo a fé diante de toda sorte de provações e de sofrimento pelas quais ela passou na sua vida. Ela foi casada com Jim Elliot, também ele missionário na época, junto com outros missionários. Eles foram para o Equador para evangelizar uma tribo indígena, a tribo indígena Auca. Eles compreendiam um pouco acerca do dialeto dos índios, mas a paixão pelo ID de Jesus, para cumprir o ID de ir a todas as nações e levar o evangelho, os impeliu a não parar diante das dificuldades, dos empecilhos. Infelizmente, os índios não compreenderam totalmente a mensagem deles, entenderam que eles eram canibais e acabaram assassinando os 5 missionários que lá estavam, inclusive Jim Elliot, marido de Elisabeth Elliot. Eles, na época, essas mulheres ficaram viúvas, algumas com crianças pequenas, como foi o caso da Elisabeth Elliot, que tinha uma bebezinha de 10 meses. Então foi um momento de grande dor e sofrimento para essas mulheres e, portanto, elas têm muito a nos ensinar. No caso aqui a gente vai nos pautar pela vida da Elisabeth Elliot, como ela reagiu em face desse sofrimento tão profundo. Ela decidiu continuar seguindo em frente com a sua fé e dar continuidade na obra que o seu marido, Jim Elliot, tinha começado. Então 2 anos depois, 1 ano e pouco depois, ela decidiu não ficar paralisada, ela decidiu ir e fazer a próxima coisa, como ela diz aqui no seu livro, como dica de continuidade em face de um grande sofrimento. Simplesmente faça a próxima coisa, porque nós como cristãos precisamos lidar desta forma, de não nos deixar paralisar diante da dor, porque não importa o que você passa, mas como você reage ao sofrimento. E nós precisamos continuar obedecendo, e a ordem de Deus é clara: ide e pregai o evangelho por todo o mundo. Então ela foi para aquela tribo Auca para pregar o evangelho, para ensinar de Cristo, da palavra de Deus, para aqueles índios. Então ela foi para lá com uma bebezinha e ensinou o evangelho, traduziu a Bíblia para eles, conviveu com eles durante bastante tempo, concluiu a obra do seu marido. E anos depois ela voltou para os Estados Unidos e voltou a se casar. E o seu segundo marido, após o casamento, um pouco depois, acabou por falecer de câncer. Então, mais uma vez, ela passa novamente por todo aquele sofrimento. E ela tem uma definição aqui de sofrimento que eu achei muito legal, que é: o sofrimento é ter o que você não deseja e desejar aquilo que você não tem. E isso abrangeria com certeza tudo, não é? Que ela diz que o sofrimento é uma dádiva. As lições mais profundas que aprendi em minha vida vieram dos sofrimentos mais profundos, dessas águas mais profundas, dessas chamas mais ardentes. Vieram as lições mais importantes que sei de Deus. E eu acrescentaria: as maiores dádivas da minha vida vieram dos maiores sofrimentos. As minhas maiores dádivas são o casamento e a maternidade. E não devemos jamais esquecer que, se nós não quisermos sofrer, não devemos jamais amar ninguém. Porque as dádivas de amor estão intrinsecamente ligadas ao sofrimento. Essas duas coisas estão interligadas. E, portanto, o sofrimento vai, uma hora ou outra na sua vida, vai bater na sua porta. E você não tem como se afastar disso. E a gente sabe que o sofrimento cumpre um papel. Existe um propósito de Deus, um propósito maior, que às vezes a gente não consegue entender no sofrimento. Mas então ela se coloca aqui o porquê. Por que Deus não faz nada diante do sofrimento? Por que nós estamos
Estaremos nós soltos ao acaso no mundo? Por que Deus permite? Por que Deus não impede? E etc. E ela fala uma coisa interessante, que é, no lado de cá do paraíso não há satisfação intelectual para a resposta por quê. Embora eu não tenha achado resposta para a pergunta por quê, eu encontrei paz. E a resposta é, não uma explicação, mas uma pessoa, Jesus Cristo, o meu Deus. Quando ela estava naquele momento de ainda não confirmação da morte do seu marido, Deus lhe deu uma palavra, ele apenas estava desaparecido. Uma palavra da Bíblia que está em Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o teu Deus, o Senhor o teu Deus. Ela, na altura que recebeu essa palavra, essa promessa de Deus maravilhosa, ela entendeu que o seu marido viria de volta para casa são e salvo, e que aquele desaparecimento não ia passar de apenas um susto. Mas o que Deus estava querendo lhe dizer era outra coisa. Ele nunca lhe prometeu que ela não sofreria, nem a nenhum de nós. Mas o que ele prometeu foi que ele estaria conosco no meio do nosso sofrimento. Pode impedir que sofrimento e socorro, mas na maior parte das vezes ele não impede, ele permite, porque ele tem um propósito maior. Esse propósito sempre é amoroso, que é transformar em algo terrível em algo maravilhoso. Ela fala outra coisa também muito interessante, que é, vejo aqui que o sofrimento é uma das formas pelas quais Deus atrai a nossa atenção. E ela cita C.S. Lewis. Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala na nossa consciência, mas grita na nossa dor. A dor é o seu megafone para despertar um mudo surdo. E realmente não há forma mais eficiente de nós prestarmos atenção em Deus, de nós nos voltarmos para Ele, do que em meio aos nossos sofrimentos da nossa vida. Mas uma grande questão é, como lidar então com o sofrimento? Como nós podemos, como cristãos, reagir e lidar com o sofrimento? Ela vai dar dicas aqui do que fazer durante o sofrimento. Qual a postura, né, cristã que Deus espera de nós? E ela dá dicas muito preciosas. Eu vou elencar em 4 principais: aceitação, gratidão, oferta e transfiguração. Você pode não entender agora, mas você vai já entender. A primeira dica é a aceitação, nessa perspectiva cristã. Mas como é essa aceitação? Como ela própria diz aqui, a chave para a aceitação é sabermos que Deus está no comando. Nunca é em vão, é sempre com um propósito amoroso. Então, a gente pode até não entender, mas a gente pode aceitar. E saber que algo terrível vai sempre originar de algo terrível, algo maravilhoso. O que aconteceu? O marido dela morreu, foi sacrificado em prol de uma causa maior, de um propósito maior. Muitas pessoas, muitos índios vieram a conhecer quem Deus é e vieram a ser convertidos a Deus, tiveram a oportunidade de conhecer a Deus. Então, o sofrimento do marido e daqueles missionários não foi. O próprio Jesus disse, se você quiser ser meu discípulo, primeiramente você precisa o quê? Aceite, tome a sua cruz e siga-me. Então, você primeiramente tem que aceitar o que você está passando, renunciar àquilo que você quer, a sua vontade, para aceitar a vontade de Deus, seja ela qual for na sua vida, e continuar a prosseguir com fé, apesar das dores e dos sofrimentos, e seguir, fazer a próxima coisa, não é? Que foi justamente seguir a Cristo. Faça a próxima coisa. O que Cristo espera que você continue fazendo em meio à sua dor? Será cuidar dos seus filhos? Será cuidar da sua casa? E foi o que ajudou a Elizabeth Elliot. Ela tinha louças para lavar, ela tinha crianças para evangelizar, ela tinha que traduzir uma Bíblia, ela tinha que fazer muitas outras coisas que realmente lhe eram necessárias na sua vida. Então ela continuou sendo obediente a Deus, no meio da dor, no meio do sofrimento. Então ela tinha sua filha para criar, ela tinha vários livros que ela viria ainda a escrever com base nas suas experiências de vida. Ela fez palestras pelo mundo inteiro, tudo isso após ter passado por isso. Então ela precisou de dar continuidade em meio aos sofrimentos. Então aceite e faça a próxima coisa. Faça a próxima coisa, não se permita paralisar diante do sofrimento. Eu tenho um vídeo aqui nos cards, que eu vou deixar aqui nos cards, que é Deixe-me Ser Mulher, também da Elizabeth Elliot, que ela fala uma citação muito interessante, que é: o fato de eu ser cristã, não sou um tipo diferente de cristã por ser mulher, mas certamente sou um tipo diferente de mulher por ser cristã. Isso realmente são duas coisas que devem distinguir, ela fala aqui nesse livro, que deve distinguir os cristãos aqui no mundo. A forma como nós lidamos com o sofrimento deve ser uma delas, aceitando e até sendo gratos. Você vai pensar, gratos? Como assim? Gratidão por sofrimento? Isso mesmo.
se o sofrimento é uma dádiva de Deus, se ele vai transformar aquilo em algo melhor para nós e para o nosso próximo, é sim um presente. E nós precisamos aceitá-lo com gratidão. Claro que você não vai ficar dizendo, obrigada a Deus porque meu marido morreu, obrigada a Deus porque meu filho morreu, enfim, coisas terríveis. Mas saiba que a aceitação e a gratidão pode ser feita da forma como você lida com aquela situação. Obrigada, Senhor, porque eu sei que Tu és bom. Obrigada, Senhor, porque eu sei que isto está cooperando para o meu bem e das pessoas ao meu redor. Obrigada, Senhor, porque embora eu esteja sofrendo, haverá um galardão eterno para aqueles que sofrem em Teu nome, por Tua causa. Então, todas essas coisas nós podemos agradecer, que são coisas que vêm do sofrimento. Então, nesse sentido, nós podemos agradecer pelo sofrimento. E eu quero ler uma parte aqui do texto que eu achei muito interessante, que ela fala também. A segunda coisa a considerar sobre gratidão é que ela honra a Deus. No Salmo 50, 23, Deus fala: quem me oferece a sua gratidão como um sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Isso aqui na versão NVI. Eu acho interessante porque realmente a nossa gratidão é uma forma de honrar a Deus, de dar a Ele todo o respeito, de dar a Ele toda a glória, porque Ele sabe todas as coisas. Embora a gente não entenda, Ele entende o porquê daquilo. E sempre é um propósito bom, amoroso, porque Deus é amor. Então, ser gratos é algo maravilhoso, porque honra a Deus e nós fomos feitos para glorificar a Deus. E não apenas nas alegrias, mas também nos sofrimentos. A terceira forma de nós cristãos estarmos lidando com o sofrimento é através da oferta. E você vai entender como assim oferta, pode se perguntar, né? Então, ela vai partir de um princípio muito interessante. Partir do princípio de que bênçãos que você recebe na sua vida provavelmente vem do sofrimento de outras pessoas. O Senhor Deus deu a cada um de nós um dom natural, que nós, por vezes, ao exercitarmos esse dom, vai ser uma forma de sacrifício a Deus. Por exemplo, às vezes, eu para ser mãe vou ter que fazer um sacrifício de abrir mão de algumas coisas. É um dom, não é? A maternidade, um privilégio, mas eu vou ter que abrir mão de algumas coisas da minha vida. E para servir ao próximo, né? Essa é uma forma de sacrifício que honra a Deus, que agrada a Deus. Eu abro mão do eu em prol dos meus filhos. E nós, como cristãos, precisamos entender que o sofrimento de não fazer a nossa vontade para estar fazendo a vontade de Deus, que é servir o nosso próximo, no caso, na maternidade, servir os nossos filhos, é uma forma de oferta a Deus, uma oferta da nossa vida em prol do nosso próximo. Então, diante de sofrimentos, diante de, eu vou abrir mão da minha carreira, eu vou abrir mão disso, eu vou abrir mão daquilo, entenda isso como uma oferta a Deus, uma oferta agradável a Deus, de você estar criando a próxima geração, de você estar educando seus filhos, de você estar em casa, presente com eles. Isso é algo maravilhoso. Nada contra as mulheres que trabalham fora de casa, as mulheres que têm a dupla jornada de trabalhar dentro e fora de casa, tá bom, gente? Só tô dando um exemplo aqui para você entender, porque para algumas mulheres estar abrindo mão da sua carreira é sim uma forma de sofrimento. Saiba, o sofrimento nunca é em vão. O Senhor te guiará no meio da dor e fartará a tua alma, como tem na palavra de Deus, até em lugares áridos, em lugares difíceis, em lugares de sofrimento, e te fortificará. E você será como um jardim regado, como um manancial, né, cujas águas jamais faltam. É aquela ideia, quanto mais você se der, quanto mais você sofrer, mais você terá para dar, mais você terá para acrescentar na vida das outras pessoas. E quanto mais você faz isso, mais o Senhor também provém, cuida, te sustenta em meio aos seus sofrimentos. A natureza é o maior exemplo disso. A gente usufrui dela, né, e ela se renova a cada dia, a cada ano. Ela está sempre se renovando e ela está sempre o quê? Dependendo de Deus para nos abençoar, né? Ela faz a sua oferta de que forma? Florescendo, as suas folhas caindo. Isso tudo é a oferta da natureza. E ela dessa forma glorifica a Deus, fazendo o quê? O que ela foi chamada para fazer, ser a natureza, né? Então, é isso. E por fim, a quarta dica que ela nos dá para como cristãos estarmos sob transformação, da mutação, não é? E é um princípio central da fé cristã. Jesus se transfigurou aqui na terra, não é, diante de Pedro, Tiago, no monte, mas não é isso assim que eu quero falar, não é nesse versículo, nesse capítulo. Mas se você conseguir olhar para a transfiguração que o sofrimento causa na sua vida, essa transformação, essa capacitação para consolar outras pessoas, então você vai entender o princípio da cruz, que ele morreu para si mesmo na cruz, para que nós pudéssemos ter vida.
você também precisará morrer para você, para as suas vontades, para germinar, como aquela semente. A semente, ao cair no solo, precisa cair no solo e morrer para dar fruto, para germinar e dar fruto. E ela conclui sobre o Redentor, ela fala o seguinte: Deus nos chama para permanecermos junto a Ele e lhe oferecermos a nossa transfiguração. É fantástico ver a forma como a transfiguração ocorrendo na vida do cristão consegue transformar sofrimento em alegria para outras pessoas ao nosso redor. Nós conseguimos sair do nosso foco quando nós sofremos para ajudar aqueles que também sofrem, porque nós somos capacitados. E isso é algo maravilhoso. De algo terrível, novamente o Senhor faz algo maravilhoso. Então, todo o cristianismo, todo o evangelho é baseado nisso. E não existe amor ao próximo sem sofrimento. O próprio Jesus também nos ensinou isso. Então, a vida vem por meio da morte. No caso, a vida eterna, a morte de Jesus. E a morte para o nosso eu produz vida na vida dos outros e na nossa vida também. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu dou 5 estrelas para esse livro, com certeza indico muito. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece, deixa teu like, deixa teu comentário, deixa tua sugestão de tema aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo desse canal. Tchau, tchau!